Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre gestão de custos, que é a nossa disciplina nesse semestre 2021/1. A gestão de custos, ela é uma área da contabilidade, né, que já foi chamada de contabilidade de custos. Hoje a gente mudou para um termo mais amplo, né, que é gestão de custos. E essa área da contabilidade, né, conforme Leone, em 1997, é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade. Uma outra definição de Martins, né, Eliseu Martins, 2003, que é o autor que orienta todo o nosso material nesse semestre, ele diz que a contabilidade de custos acabou por passar, nessas últimas décadas, de mero auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importante arma de controle e decisões gerenciais. Então, o que a gente vai observar ao longo desse semestre é que a gestão de custos ela é, de fato, uma aliada, não é, do gestor, do administrador, no sentido de compreender a dinâmica de gastos da empresa, de conseguir reduzir custos e, consequentemente, com isso, né, ampliar o lucro da empresa. Então, a gente vai falar no decorrer desse semestre sobre essas ferramentas de gestão de custos que são totalmente utilizadas, né, pela gestão, pelo gestor das empresas. Bom, a gente começa falando sobre a terminologia aplicada a custos. Vocês vão observar que na contabilidade de custos, né, na área de gestão de custos, existem alguns termos que são usuais, né, que fazem parte da área de gestão, da área de finanças e contabilidade, mas que dentro da gestão de custos eles assumem um significado diferente. Então, a gente vai conhecer esses termos, né, e a aplicação de cada um deles. Então, a gente começa falando sobre o gasto. Na contabilidade de custos, na gestão de custos, a gente define como gasto qualquer compra de produto ou serviço que gera um sacrifício financeiro. Então, sacrifício financeiro é sinônimo de desembolso. Então, tudo que a empresa compra, seja à vista ou a prazo, né? Então, a gente coloca aqui sacrifício esse, né, desembolso esse, representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. Então, ou seja, quando uma empresa efetua uma compra, independente de ser à vista ou a prazo, ou quando ela contrata um serviço, também independente de ser pagamento à vista ou a prazo, ela incorre em um gasto. Esse termo ele é amplo, porque quando a gente classifica como gasto, não é possível identificar qual foi o destino desse gasto. A partir do momento que a gente identifica o destino desse gasto dentro da área de custos, aí sim a gente vai ter essa classificação de que esse gasto foi um investimento, um custo ou uma despesa. Então, para ser um investimento, esse gasto ele é ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Ou seja, quando uma empresa compra uma máquina, um terreno, um veículo, bens que são utilizados no seu processo de produção, bens duráveis, esses bens, né, esses gastos, eles são classificados como investimento, ok? Quando esse gasto ele é relativo à aquisição de bem ou serviço que vai ser utilizado na produção, então isso aqui é muito importante. Quando um gasto é realizado para aquisição de um bem que vai ser utilizado na produção, vai para a área de produção da empresa, esse gasto é classificado como custo, ok? E a despesa, ela é também um gasto que ocorre, né, na aquisição de bem ou serviço, mas que é consumido para obtenção de receitas. Então, a gente pode separar o custo e a despesa como? Custo é o gasto que ocorre na área de produção da empresa e despesa é o gasto que ocorre na área de administração. Geralmente a gente simplifica dessa forma, ok? Então, de um total de gastos que a empresa efetua no período, no mês, no ano, a gente separa aquilo que é investimento e não utiliza na apuração do custo de produção, que é o nosso grande objetivo nessa disciplina.
E aí classifica o restante dos gastos em custos e despesas, ok? O custo é o que a gente vai trabalhar nesse semestre, a gente vai conhecer como que se dividem, como que se classificam esses custos e como que eles se relacionam com os produtos, né, de fato. Então, como que esse custo é atribuído ao produto. Então, esse é o nosso objetivo nessa disciplina. E aí eu coloquei aqui esse destaque porque o nosso foco está aqui, como eu disse. Então, o grande objetivo da área de gestão de custos, no primeiro momento, né, é identificar qual é o custo do produto. Então, existem muitos equívocos nesse processo de identificar o custo de produção, porque muitas vezes o gestor ele entende que todo gasto que ocorre na empresa é custo de produção e a gente vai ver que não é, ok? E que se uma empresa fabrica mais do que um produto, nem todo produto vai receber a mesma proporção de gastos. Tem produto de custos, né? Desculpa. Tem produtos que são mais custosos. Eles, por exemplo, utilizam maior quantidade de matéria-prima ou matérias-primas que têm um custo, né? Um valor mais elevado. Alguns utilizam mais horas de mão de obra, isso eleva o custo do produto. Então, de um total de gastos que a empresa tem no mês, por exemplo, uma parcela, geralmente no mês, a empresa não faz investimentos assim mensais, né? Então, geralmente os gastos do mês, eles são custos e despesas. A gente vai aprender como que separa, a despesa entra lá no final, só na apuração do resultado, e o custo a gente atribui ao produto, diretamente e indiretamente, a gente vai compreender nessa divisão. E o objetivo é conhecer o custo do produto para com isso determinar o preço de venda, ok? Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso no decorrer desse semestre. Bom, e agora a gente continua falando sobre a classificação dos custos. Então, nós já vimos que desembolso financeiro da empresa é classificado como gasto. A partir do momento que a gente identifica a natureza desse gasto, ele é dividido em investimento, custo e despesas. Já vimos que o nosso foco está nos custos, então a gente vai trabalhar, né, com a classificação e com a divisão, o rateio, são termos que a gente vai ver muito ao longo desse semestre. A gente vai trabalhar com essa divisão de custos e a gente começa falando sobre a classificação dos custos. Nem todos os custos são iguais, eles têm natureza diferente, né? E isso orienta a apuração do custo do produto. Então, a gente começa falando sobre essa classificação. Bom, os custos se dividem em diretos e indiretos. A gente começa falando sobre os diretos. Por definição, os custos diretos são aqueles que podem ser relacionados diretamente a cada unidade produzida, sendo possível mensurar a quantidade exata do insumo que foi empregado na elaboração do produto ou serviço. Então, por exemplo, o custo que é direto por natureza é a matéria-prima. Por quê? Toda empresa consegue mensurar, né, quanto que foi gasto, quanto que foi aplicado de matéria-prima em cada unidade produzida. Então, por exemplo, se você vai fazer um bolo na sua casa e você quer saber qual é o custo direto daquele bolo, você vai separar todos os ingredientes, né, que vão ser utilizados na produção do bolo e vai quantificar. Então, se vai, por exemplo, meio quilo de farinha de trigo, meia dúzia de ovos, meio litro de leite, você vai pegar qual é o valor, né? Quanto custou 1 litro de leite, você vai utilizar metade desse valor, né? Então, todo aquele material que você gastou para fazer o bolo, você sabe exatamente a quantidade, ok? Que foi aplicada ali, que foi empregado no bolo. Sabendo a quantidade, você consegue determinar o valor. Então, a matéria-prima é um custo direto, ok? É possível mensurar a quantidade e o valor que foi empregado em cada unidade produzida. Então, eu coloquei aqui como exemplo a matéria-prima e a mão de obra, porque a mão de obra direta, a gente vai ver que existe uma mão de obra, ou seja, parte, né, do trabalho gasto empregado na produção, né, dos produtos, na fabricação dos produtos, uma parte da mão de obra é direta, ou seja, a gente consegue medir exatamente o valor, né, do trabalho daquele empregado, daquele funcionário,
que foi para a produção. E a gente vai ver que tem uma parte que é indireta. Então, eu vou falar agora o que são os custos indiretos e fazer algumas comparações para poder ficar mais claro. Então, aqui nós temos os custos indiretos, que são os demais custos de fabricação que necessitam de rateio, pois não é possível mensurar a quantidade exata, né, do insumo ou do serviço que foi empregada na elaboração do produto ou serviço. E aí a gente tem como exemplo a mão de obra indireta, depreciação, energia elétrica. Então eu dei o exemplo do bolo aqui no custo direto, né? Então a matéria-prima você consegue mensurar exatamente quanto que foi gasto ali na fabricação do bolo que você fez. Então a matéria-prima é um custo direto. Agora a energia elétrica. Se você fez o bolo na sua residência, provavelmente você não tem ali medidores, né, que conseguem apurar com exatidão qual é o consumo de energia elétrica, por exemplo, de uma batedeira, do tempo que você utilizou ali para bater o bolo, do gás de cozinha, se você estiver usando um forno a gás. Então, esses custos, porque o fogão, o forno, você utiliza para fazer outras coisas e não só o bolo. Então, você não consegue determinar exatamente quanto que gastou de gás, de energia para fazer essa unidade de bolo que você fez. Então, a gente diz que esse custo com gás, com energia, ele é um custo indireto, ou seja, você vai ter que encontrar, né, algum método para ratear esse custo. Ratear é sinônimo de dividir, né? A gente não usa dividir porque geralmente a divisão pressupõe que ela é igual, você divide o mesmo valor para todos os produtos, né? E na verdade não é isso que a gente faz na gestão de custos, a gente rateia segundo algum critério. Existem vários critérios e a gente vai falar sobre todos eles nesse semestre, né? Então, a característica principal do custo indireto é você não conseguir mensurar qual é o valor que foi aplicado para cada produto, por isso que ele é indireto, ok? E aí a gente vai ter que utilizar algum critério de rateio. Seguindo, né, com a classificação dos custos, nós vamos ver que os custos podem ser também, além de diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Um custo é definido como fixo quando a ocorrência dele não varia de acordo com a produção. Então, independente de haver produção ou não, ou da quantidade que for produzida, esse custo é fixo, ou seja, ele ocorre. Exemplos, né, são os salários, o aluguel, depreciação, seguro. Então, nós vemos que, por exemplo, a depreciação é o desgaste, né, que as máquinas sofrem com o passar do tempo. Nós vimos isso em contabilidade geral, contabilidade básica. Então, a depreciação da máquina ela vai ocorrer independente de haver produção ou não, porque a máquina está lá, instalada, e muitas vezes, né, se a gente for olhar do ponto de vista de manutenção, ela requer mais até manutenção se ela ficar parada do que se ela, né, estiver em operação normal. Então, a depreciação ela ocorre independente de haver produção ou não. O aluguel, né, uma empresa tem um contrato de aluguel de um galpão onde ocorre a sua produção, se num determinado mês a produção estiver parada, ela vai ter que pagar o aluguel da mesma forma. Ela tem, né, esse gasto, esse custo, que é chamado de fixo, porque ele ocorre independente de haver produção ou não. Em contrapartida, né, ao contrário disso, do que é fixo, existem aqueles gastos, né, que são classificados como custos variáveis, ou seja, eles só ocorrem e eles variam de acordo com a unidade produzida. Então, por exemplo, a matéria-prima. Se a empresa não produzir nada, ela não tem consumo de matéria-prima. Então, por isso que a matéria-prima é um custo variável, só vai ser consumida se houver produção, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as despesas. Embora o foco da disciplina, nesse primeiro momento, seja a classificação, a divisão, né, e a definição do custo de produção de cada produto, a gente fala um pouquinho sobre as despesas. Geralmente elas se dividem nesses três grandes grupos: despesas administrativas, de vendas e financeiras. Administrativas, nós vimos isso um pouco em contabilidade básica, né, na demonstração de resultado do exercício. A gente falava um pouco, né, na elaboração, via as contas, né, que existem.
relacionadas a despesas administrativas, de vendas e financeiras. Então, administrativas são salário do pessoal da administração, aluguel, se a área, né, o ambiente do escritório for alugado, telefone, internet, contas, né, de modo geral. As despesas de vendas estão relacionadas com comissões de vendedores, gastos, né, investimentos na área de publicidade, propaganda, que ocorrem ali mensalmente, e as financeiras relacionadas ao pagamento de juros, ok? Então, agora que nós já vimos, né, que existem dentro da empresa gastos que são divididos em investimento, custos e despesas, que o nosso foco nesse momento, né, nessa disciplina, são os custos da empresa, e que geralmente em um mês, né, ela tem custos e despesas, os gastos que ocorrem são custos e despesas. Agora a gente vai ver como que faz essa separação. Então, nós temos aqui as contas, né, os elementos aqui que ocorreram num determinado período, e aí o valor total aqui, gastos do mês de abril, 1.025.000. E aqui dentro nós temos gastos que são custos e despesas, então a gente faz essa separação antes de começar a fazer a apuração do custo de produção, né, do custo por produto. Então, comissões de vendedores, por exemplo, é uma despesa de vendas. Salários da fábrica, né? Salário do pessoal que trabalha na fábrica, está relacionado com produção, nós sabemos que é um custo de produção. Matéria-prima é custo. Salário do pessoal da administração é despesa. Depreciação da fábrica, né? Depreciação do maquinário de fábrica é custo. Seguros também do maquinário da fábrica, também custo. Despesas financeiras, como o próprio nome já está dizendo aqui, né? Despesas. Honorários da diretoria são despesas, não tem relação nenhuma com a produção, com a área de produção. Materiais diversos consumidos no ambiente de produção, na fábrica, são custos. Energia elétrica da fábrica, custo. Manutenção da fábrica, também custo. Despesas de entrega não tem relação com a produção, é despesa. Gastos com telefone, despesa, e material de escritório, né, material de expediente, também despesa. Então, a gente vê que esses gastos, eles são divididos, né, entre o que ocorre na produção e na administração da empresa. E aí aqui eu fiz duas tabelinhas, né, separando. Então, nós vimos que a empresa tem um total de 1.025.000 de gastos no mês de abril, e destes, né, desse total de gastos, 710.000 são custos, então aqui os elementos de custo, e 315.000 são despesas. Então aqui estão, né, os elementos que são as despesas. Os custos, eles serão atribuídos aos produtos de forma direta ou por meio de rateio. De forma direta são os gastos, né, os custos que são diretos, e por meio de rateio os indiretos. Então, normalmente, para apurar qual é o custo direto por produto, a empresa faz apontamentos, ela faz registros. Então, matéria-prima consumida. Toda vez que retira-se do almoxarifado, né, um lote, uma quantidade de matéria-prima, já se lança ali num sistema para qual produção, para qual produto aquela matéria-prima vai ser consumida. Então, você faz uma apuração e identifica qual é o custo direto de cada produto com relação à matéria-prima. Não é possível fazer isso, por exemplo, com energia elétrica. Vai ter uma parcela da energia elétrica que é indireta e que vai precisar ser rateada, né? Então, com esse total de custos aqui, a parcela dele, né? A parcela desse total de custos, que é direta, vai ser diretamente alocada aos produtos. O restante a gente vai ratear, ok? E aqui as despesas, elas serão consideradas apenas na apuração do resultado final. Então, a gente fez a separação e agora a gente não trabalha com essas despesas aqui. Esse valor fica para ser lançado na apuração do resultado da empresa, lá na demonstração de resultado do exercício. Bom, então feita a identificação, né, dos custos e despesas e a separação deles, agora a gente vai falar sobre a apropriação dos custos diretos e indiretos. Então, como eu disse, os diretos eles são
controlados e apurados por produto. A empresa consegue identificar sem muita dificuldade, né, qual é o valor, qual é o custo direto de cada produto. E os indiretos eles serão rateados, né, serão atribuídos aos produtos segundo algum método de custeio. A gestão de custos trabalha com 3 métodos de custeio. O custeio por absorção, que pode ser feito por proporção percentual e departamentalização, né, ou departamentalização. O custeio baseado em atividades e o custeio variável ou direto. Nós começamos, né, a nossa disciplina falando sobre o custeio por absorção, proporção percentual. Então, a gente vai ver como que apropria, como que atribui, né, o custo indireto aos produtos, utilizando o custeio por absorção na metodologia da proporção percentual. Bom, pessoal, então aqui eu vou apresentar para vocês agora um exemplo que está na apostila, o tópico 3.2, que fala da apropriação dos custos diretos. Essa apostila está no Moodle e ela é feita, né, foi feita com base no livro Contabilidade de Custos, do Eliseu Martins. Então, a gente começa falando sobre a apropriação dos custos diretos. Como a gente está trabalhando no primeiro momento com o custeio por absorção, uma característica do custeio por absorção é atribuir aos produtos todos os custos, independente de serem diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Então, todo custo do período, né, do mês, por exemplo, vai ser direcionado, atribuído aos produtos que a empresa fabrica. Nesse exemplo, essa empresa produz 3 produtos, produto A, B e C, ok? E os gestores, né, internamente já identificaram que são custos diretos a matéria-prima, total da matéria-prima consumida, parte da mão de obra e parte da energia elétrica. Então, o próximo passo é a empresa criar internamente algum método para controlar quanto da matéria-prima consumida foi consumida na fabricação do produto A, do produto B ou do produto C. E a mesma coisa com a parte da mão de obra e parte da energia elétrica. Então, a gente começa falando aqui sobre a matéria-prima. Então, nesse exemplo, a empresa criou um sistema de requisições, né, para saber para qual produto, quando retira, né, a matéria-prima do almoxarifado, para qual produto ela foi destinada. Então, o total da matéria-prima consumida no mês, 350 mil. Desse total, 75 mil foi consumido na fabricação do produto A, 135 de B e 140 do produto C. Então, isso aqui é o custo direto de cada um desses produtos com matéria-prima. Na sequência, a empresa criou um outro método para poder ratear, né, dividir, identificar a mão de obra. Então, nesse caso aqui, o total da mão de obra consumida no período é de 120 mil. Só que, desse total, uma parcela é a chamada mão de obra indireta, ou seja, não é possível identificar para qual produto ela foi consumida, digamos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. No ambiente de produção, digamos que seja uma confecção, existem ali o pessoal que trabalha na linha de produção, nas máquinas de costura, nas máquinas de corte, e existem os supervisores, né, do ambiente de produção. Então, por exemplo, o trabalho do pessoal que opera as máquinas, ele é parte da mão de obra que a gente chama de direta. Por quê? É possível saber exatamente, né, quanto do tempo do trabalho de cada funcionário foi consumido na fabricação de cada produto. Então, você contabiliza, né, qual é o salário do funcionário, quantas horas ele trabalha no mês e aí com isso você consegue identificar, né, qual é o custo da mão de obra dele por hora, por minuto, e direciona para o tempo de produção de cada produto. Essa, então, é a mão de obra direta. Agora, o trabalho do supervisor de produção, a gente chama de mão de obra indireta. Por quê? Ele supervisiona toda a linha de produção. Ele é o encarregado, né, de supervisionar a área de produção. Então, não é possível identificar quanto do salário dele, da mão de obra dele, foi consumido na fabricação do produto A, B ou C, porque ele está supervisionando, de modo geral,
toda a produção. Então, a mão de obra dele, o salário dele, é classificado como indireto, ok? Então, nesse caso aqui, observa que, diferente da matéria-prima, que o valor total consumido está distribuído aqui para o produto A, B e C, aqui nós temos a mão de obra, o valor total de 120 mil, ok? Só que uma parcela está aqui como indireta, ou seja, ela não está destinada diretamente a nenhum dos 3 produtos que a empresa fabrica. E eu tenho uma parte que é direta. Então, de 120 mil, 30 é indireto e 90 mil é direto. Então, mão de obra consumida na fabricação do produto A, 22 mil, do produto B, 47, do produto C, 21, ok? Perfazendo aqui o total de 120 mil da mão de obra. Então, nós já sabemos que o custo direto do produto A, por exemplo, ele é a soma da matéria-prima consumida, 75 mil, mais a soma da mão de obra consumida, 22 mil. Ainda vai entrar a energia, né? E uma parcela desses 30 aqui, que é o que a gente vai aprender como que divide, como que identifica qual parcela desses 30 mil vai ser atribuída ao produto A, ok? Bom, então agora, dando sequência, a gente chega na energia elétrica, ok? Da mesma forma que a mão de obra, a energia elétrica, uma parcela dela é das máquinas, então é possível identificar para qual produto ela foi consumida. E uma parcela é indireta, não é possível identificar. Então, ela também vai ficar para rateio. Então, eu tenho aqui um total de energia elétrica consumida no mês de 85 mil. Desse total, 40 mil é energia elétrica indireta, ou seja, vai ser rateada, né, mais adiante, mas por enquanto não é possível identificar para qual produto ela foi consumida. E a parcela da energia elétrica que é direta está aqui direcionada ao produto. Produto A, 18 mil, produto B, 20 mil e produto C, 7 mil, ok? Bom, e agora a gente vai ter um quadro aqui que faz um resumo dessas informações que eu passei para vocês. Então, nós temos aqui matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, depreciação, seguros, materiais diversos e manutenção. São todos os custos da empresa. E nós temos aqui os produtos. Então, nessa primeira coluna são os elementos de custo. Na segunda coluna, são alocados, né, os custos diretos do produto A, na terceira coluna do produto B, na quarta coluna do produto C. E aqui eu tenho uma coluna para custos indiretos e o valor total. Então, observa que ficou um pouquinho deslocado aqui, né, mas o produto A é aqui, produto B aqui, produto C nessa coluna aqui. Então, nós temos os custos diretos, né, alocados aqui, diretamente aos produtos, e aqui os indiretos que vão passar pelo processo de rateio. Então, nós vimos, né, a divisão da matéria-prima, da mão de obra e da energia elétrica. De que forma? Matéria-prima total consumida, 350 mil. 75 produto A, 135 produto B, 140 produto C. Mão de obra, 22 mil consumido na fabricação do produto A, 47 mil do produto B, 21 mil do produto C. 30 mil ficou aqui como mão de obra indireta. Total, 120 mil. Energia elétrica, 18 mil consumido na fabricação do produto A, 20 mil do produto B, 7 mil do produto C. 40 mil é aqui como energia elétrica indireta, valor total 85. Observa que a gente não falou anteriormente sobre depreciação, seguros, materiais diversos e manutenção. Por que a gente não falou sobre eles? Porque esses 4 elementos aqui, eles são custos totalmente indiretos, ou seja, eles não têm nenhuma parcela direcionada a produto A, B e C. Então, eles vêm aqui para a coluna de custos indiretos, ok? E eles serão rateados. Então, esse quadro ele mostra para a gente o total de custos da empresa, 710 mil, como nós vimos, né, lá no slide anterior, a divisão, a separação dos custos e despesas. Então, o total de custos está aqui, 710 mil.
Desses, uma parcela está diretamente atribuída aos produtos A, B e C e uma parcela está aqui na coluna de indiretos. Então, agora nós já sabemos que o produto A tem um custo direto de 115 mil, o produto B 202 e o produto C 168. A gente não está falando por unidade, a gente está falando total de unidades produzidas nesse mês, né? Do produto A, do produto B e do produto C. Mais adiante a gente vai ver como que apura o custo unitário. Por enquanto a gente vai falando sobre o custo total de produção. Bom, então aqui custo direto de cada produto e aqui eu tenho a coluna dos custos indiretos. Então nós temos aqui para fazer o rateio desses 225 mil. Por quê? Esses custos eles ocorreram para que fosse possível produzir o total de produto A, o total de produto B e o total de produto C. Mas nós não conseguimos identificar por meio de controle interno, de apontamentos, né, para qual produto eles foram consumidos. Então, eles vão passar por um processo de rateio, ok? Ou o que a gente chama de apropriação dos custos indiretos, tudo bem? Então, do total de 710 mil de custos, 485 são diretos, já estão aqui identificados por produto. E 225 mil vão ser apropriados. Bom, dentro do método de custeio por absorção, a gente estuda primeiro um método que trabalha com divisão com base em alguma proporção percentual. E depois a gente vai para a parte de departamentalização. Então aqui eu vou apresentar para vocês uma tabela, né, onde a gente aplica esse método. Então aqui, se não houvesse nenhum método, né, poderia fazer uma divisão igual, mas a gente sabe que nem sempre essa divisão é igual. Então eu poderia pegar aqui 225, dividir por 3, colocar um terço para o produto A, um terço para o produto B e um terço para o produto C. Mas aí não seria um critério de rateio, seria uma divisão aleatória. Segundo o custeio por absorção, a gente pode fazer essa divisão utilizando uma base, por exemplo, da proporção que cada produto já recebeu de custos diretos, partindo do princípio que, se o produto A recebeu a menor parcela de custos diretos, consumiu a menor parcela de custos diretos, teoricamente, ele pode então também ter consumido a menor parcela dos indiretos. Então, isso é um critério de rateio, ok? Seguindo, né, o método de custeio por absorção. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? Identificar qual proporção percentual, né, cada produto obteve em relação ao custo direto total. Então, nós vimos que o produto A tem um custo direto de 115 mil, produto B 202, produto C 168. Nós apuramos isso nessa tabela aqui, ok? Bom, então, custo direto total no período, 485 mil. Proporcionalmente, o produto A recebeu 23,71% desse total, o produto B 41,65% e o produto C 34,64%. Para encontrar a proporção percentual, a gente, né, divide a parte aqui, os 115 mil por 485, ok? Multiplica por 100. O que eu vou ratear é o total de custos indiretos, que é aqui 225 mil, que também nós identificamos nessa tabela aqui. Então, o que eu fiz aqui? 23,71% de 225 mil dá 53.347,50, ok? Então, o custo total do produto A é a parcela direta, que já foi apurada lá atrás, identificada, 115 mil, mais 53.347,50 de custos indiretos, ok? Então, o valor total, o custo total da produção, né, do produto A, 168.347,50. Mesma coisa com o produto B, só que para esse produto B, eu vou ratear, eu vou direcionar 41,65% de 225 mil, que vai dar 93.712,50. E para o produto C, 34,64%, que vai dar 77.940.
Então, aqui nós fizemos o rateio do total de custos indiretos aos produtos, seguindo a proporção percentual que cada um já recebeu de custo direto, ok? E aqui eu tenho o custo total. E aí, somando o custo total de A, B e C, dá 710 mil, que é o custo total que está apurado aqui, ok? Bom, a proporção percentual, a gente pode utilizar qualquer um dos custos diretos, a gente pode utilizar tempo de produção como base. Então, nesse primeiro momento, a gente fala aqui sobre o custo direto. Na apostila, eu coloco também o rateio seguindo a proporção de mão de obra direta, que cada um já recebeu. Então, aqui na nossa tabela, ó, mão de obra, valor total da mão de obra é 120 mil. 30 mil é indireto, então não vou mexer com ela. Mas eu poderia usar esses valores aqui, 22 mil de mão de obra direta, que foi para o produto A, 47 do B e 21 do C, ok? E aí eu monto a tabelinha aqui colocando o produto A, B e C, o valor que cada um consumiu de mão de obra direta, que dá 90 mil, ok? E aí eu faço a proporção percentual, né? O produto A recebe proporcionalmente 24,44% da mão de obra direta, produto B 52,22% e o C 23,34%. Então, eu vou pegar o mesmo valor de custo indireto, né, que é o que precisa ser rateado, 225 mil, só que agora eu vou atribuir ao produto A 24,44%, que é a base da proporção percentual que ele consumiu de mão de obra. É um outro critério. Aqui a gente fez pelo custo direto, o produto A recebeu 23,71% dos indiretos, né? E já com base na mão de obra direta, ele recebe um pouquinho mais, 24,44%. É um outro critério. O custo total do produto A vai ser diferente? Com certeza, né? Porque aqui o custo direto não muda, mas o indireto muda dependendo do critério que eu estou utilizando. Então, nesse caso aqui, o indireto do produto A ficou proporcionalmente ficou em 53.347,50. Se eu mudo o critério de divisão e passo a usar mão de obra direta como base, ele recebe 54.990, ok? Custo indireto do produto A. Então, o custo total dele passa a ser 169.990 e não mais 168.347,50. Então, na apuração do custo total de cada produto, o critério de rateio vai fazer diferença e, consequentemente, essa diferença aqui interfere na definição, na apuração do preço de venda de cada produto. Por isso que é tão importante fazer de modo correto, né, essa apuração. Então, cada empresa vai encontrar qual é o melhor método para utilizar, de modo que esse rateio dos indiretos fique o mais próximo da realidade possível. Então, eu coloquei aqui um exemplo que pode ser utilizado, que é a base de custos diretos, a base de mão de obra direta, ok? A gente pode utilizar também a base da energia elétrica, como eu já falei. Então, nos exercícios, né, que nós vamos fazer, cada exercício traz um desses critérios. E o que é importante a gente ter em mente é que nós estamos utilizando o custeio por absorção com base, a divisão com base em alguma proporção percentual. Mais para frente a gente vai ver que existe um método melhor, mais apurado, mais elaborado, que é a departamentalização. Mas a gente começa com esse método de custeio por absorção com base em proporções percentuais. Na apostila que está no Moodle, na página 13, o item 5 é o caderno de exercícios de fixação. Então, nós temos do exercício 1 ao 5, vocês já podem fazer, porque são exercícios que exploram, né, o método de custeio por absorção com base em proporção percentual. Então, do 1 ao 5 vocês já podem fazer. No Moodle tem inclusive uma videoaula com a correção de alguns desses exercícios para vocês compreenderem, né, como que ele é feito, como que eles são feitos. E a partir do 6 não façam por enquanto, porque aqui já é outro método que a gente vai ver mais adiante, que é o custeio por absorção com base no processo de departamentalização.
ok? Então é importante exercitar, leia com atenção, os exercícios tem, né, a parte do enunciado com os valores, explicando como que são feitas as divisões dos elementos de custo e o que é para ser apurado, ok? Então tentem fazer, qualquer dúvida, assistam também a aula com a correção, né, dos exercícios e podem postar no Moodle, no fórum de dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem e também participar das nossas aulas online que vão acontecer semanalmente, justamente para tirar dúvidas sobre o conteúdo apresentado. Tudo bem? Então é isso, esse é o conteúdo, né, da nossa aula inicial do semestre na disciplina Gestão de Custos. Desejo a todos bons estudos, agradeço pela atenção e em caso de dúvidas aguardo vocês no Moodle, pelo fórum ou na videoaula. Um abraço.